Olá pessoal, eu sou Caio Vitor e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro 1984 de George Orwell. O livro gira em torno de Winston, que é o personagem principal. E Winston ele mora em uma das três potências mundiais que dominaram o mundo, a Oceânia. A Oceânia era governado por um regime totalitário representado pela figura do Grande Irmão. E esse Grande Irmão, ele ninguém nunca viu, mas todo mundo venerava o Grande Irmão. Era quase um deus. E uma outra característica também desse regime totalitário é que as pessoas não tinham liberdade de expressão, de opinião. Era um governo totalmente manipulador. Só para vocês terem uma ideia de de como manipulador era o governo, dentro de todas as casas tinha a teletela. A teletela era como fosse uma televisão. Pensa numa televisão com microfone e webcam. E a televisão interagia com você, você interagia com a televisão e ela te vigiava. E assim, qualquer é, qualquer sinal de opinião própria, qualquer sinal de oposição ao governo era evaporada. No livro usa essa expressão. Quem era contra o governo ou tinha algum sinal de opinião própria era evaporada. E para a manutenção desse regime totalitário, para a garantia da proteção do Grande Irmão, tinha a polícia do pensamento, que era tipo um departamento do governo que vigiava as pessoas, assim, algumas atitudes suspeitas. E só para vocês terem uma ideia, até sonhando, até dormindo, você era vigiado. Para caso você sonhasse e falasse alguma coisa que poderia ser contra o governo, você seria pego pela polícia do pensamento. E uma outra característica aliás, agora falando um pouco sobre o Smith. E o Smith, apesar dele viver nesse ambiente democraticamente caótico, ele era como fosse um vetor oposto a toda essa corrente ideológica, essa massa manipuladora. Só para vocês terem uma ideia, o Winston ele trabalhava no Ministério da Verdade. E esse Ministério da Verdade, ele, apesar do nome ser Ministério da Verdade, ele servia para manipular as informações. Por exemplo, vamos supor que um tempo atrás a Oceânia estava em guerra com a Leostásia. A Leostásia era uma das três potências mundiais. E agora ela passa a ter acordos com a Leostásia. Aquilo que o Ministério da Verdade faz, altera as informações do passado. Pega os jornais, os meios de comunicação anteriores e altera para que a população não tiver essa informação de que um dia a Oceânia já esteve em guerra com a Leostásia. E o Winston, ele tinha esse papel, ele alterava os fatos. E apesar dele fazer parte desse ministério, ele passa a questionar muito todo o ministério,
ele tem alguns lapsos de memória da sua infância antes desse regime totalitário. Mas ele não pode demonstrar isso de forma nenhuma é, ao governo, né? Nem ninguém. Porque assim, nessa população é um contra o outro. Era um vigiando o outro e qualquer atitude suspeita, ou próprio, às vezes, um amigo seu, que você considerava amigo, via alguma atitude sua suspeita, já te denunciava para a polícia do pensamento. Então, assim, então, o Winston, ele não tinha com quem contar. E ele, no decorrer do livro, quando vamos lendo o livro, a gente percebe que ele passa por um momento de angústia da vida dele, porque o que ele queria naquele momento era alguém que ele pudesse confiar, uma pessoa que ele pudesse falar sobre o que ele pensa, porque nesse período, porque nesse governo até as relações eram superficiais. Por exemplo, não poderia ter afeto, era tudo muito superficial. Engraçado. Trazendo para um contexto mais atual, é o que Bauman hoje chamaria de mundo líquido. É, e, e chega um determinado momento que o Winston ele conhece uma moça, a Júlia, e, e engraçado que antes dele conhecê-la, ele achava que ela estava perseguindo. E chega até um certo momento que ele está andando assim e ele fica desesperado porque ele percebe que ela está atrás dele e ele começa a correr e no livro conta que ele até tem vontade de matá-la. Mas aí chega um determinado momento que ela entrega um bilhete na mão dele e falando que o amava. Aí eles depois têm um caso, com muita dificuldade, eles se encontram frequentemente. E até que o Winston ele aluga um quarto no segundo andar de uma casa. Porque assim, gente, como toda casa tinha tela, ele não poderia. E qualquer afeto, né, era proibido. Ele não poderia ter contato com ela em ambiente público, né? E ele aluga uma casa em um segundo andar de um senhor que ele tinha uma venda e nessa segunda casa ele e nessa venda, no segundo andar dessa venda tinha uma casa. E ele confia nesse senhor e aluga essa casa e eles ficam se encontrando, o Winston e a Julia, nesse segundo andar dessa casa. E até que chega um certo momento que os dois estão nessa casa e o que acontece? Aparece a polícia do pensamento, invade a casa. E o que a gente descobre? Na verdade, esse senhor, o dono da venda, traiu o Winston. E eu não sei, ou não me lembro, não sei se ele tinha alguma relação com o ministério. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que ele só denunciou mesmo. E ele denuncia o Winston e a Julia. E eles são presos. E interessante, antes deles serem presos, eles tiveram o Winston, ele estava invocado com um personagem, o O'Brien, que trabalhava também no ministério lá, e ele tinha em mente que era uma pessoa que ele poderia confiar, que junto com esse O'Brien eles poderiam fazer uma revolução e salvar toda a humanidade daquela tirania. Mas só que, aliás, aí chega um certo momento que esse O'Brien dá uma oportunidade de Winston conversar com ele, convida-o
para ir até a sua casa. E quando o Winston está na casa de O'Brien, eles conversam e quando o Winston está na casa de O'Brien, é, o O'Brien faz várias perguntas para conhecer o Winston e eles e o O'Brien diz ao Winston que tinha um movimento opositor ao regime. E o Winston ele entra né, nesse movimento, mas na verdade mais para frente esse O'Brien na verdade ele trai o Winston e a Julia e aí acontece, né? A polícia o O'Brien trai os dois. Aí entra a polícia das ideias, invade o quarto onde eles estavam. E o Winston ele acorda dentro do Ministério do Amor. Interessante. Vocês vão reparem uma coisa. O Ministério da Verdade servia para alterar a verdade, servia para mentir. O Ministério do Amor ele servia para torturar. Qualquer opositor do governo era enviado para o Ministério do Amor. Quem cometia, né, os crimes do pensamento passava por um processo de lavagem cerebral e aqui entra um outro conceito muito interessante que é o duplo pensar. Quando a pessoa era enviada para o Ministério do Amor, esse processo de lavagem cerebral era baseado no duplo pensar. E o que era o duplo pensar? Era você conseguir conciliar duas ideias opostas, porém como as duas fossem verdadeiras. Por exemplo, uma cena que fica marcante nesse livro. Quando o O'Brien pergunta ao Winston quanto que é... Aliás, quando o O'Brien pergunta ao Winston quantos dedos ele tinha, né? Faz assim, quantos dedos eu tenho. Aí o Winston diz 4. Aí o O'Brien 5. Aí o Winston insiste, não, tem 4. Aí fica assim, aí o objetivo do O'Brien é convencer de que na verdade ele tinha 5, na verdade tem 4, né? Mas só que essa ideia de fazer, apesar de o Winston ver 4, o duplo pensar consistia em, apesar dele ver 4, ele crer que tinha 5. E ele passa todo por esse processo de lavagem cerebral. E durante todo esse processo, ele consegue, o O'Brien consegue manipular a mente dele. O que acontece? Ele só para ele ser liberado pelo Ministério do Amor, ele só precisava trair Julia. E ele é enviado para um local que ele iria vivenciar um trauma que ele tinha. Ele tinha trauma de ratos. E o O'Brien coloca a cabeça do Winston dentro de uma gaiola de ratos até que o Winston ele traísse Julia. Mas como foi essa traição? Ele apenas dissesse, não faça isso comigo, faça com Julia, entendeu? A única meio dele sair daquela tortura era ele pedir que não fizesse aquilo com ele, fizesse com Julia, que era sua namorada. Enfim, ele trai Julia. E assim como ele traiu Julia também trai o Winston. E
ele é liberado pelo Ministério do Amor. E depois o Winston ele reencontra a Julia, mas eles não têm mais aquele sentimento todo. Mas eles, assim, eles se viram, um confessou pro outro que um tinha traído o outro. E chegam numa parte, essa parte é muito interessante do livro. Eles chegam, acontece um movimento lá, não me lembro muito bem agora qual foi a cena, mas só que, se não estou enganado, a Oceânia, ela vence uma batalha. Pessoal, aqui eu esqueci de contar um detalhe importante. No livro, o mundo era dominado por 3 potências mundiais: a Eurásia, a Leustásia e a Oceânia. A Oceânia era onde o Winston Smith morava, é onde se passa a história do livro. E essas 3 potências mundiais, elas estavam em constante guerra. Eu não sei se de fato venceu, porque tinha essa manipulação. E quando o povo todo começa a gritar "Viva o grande irmão, viva o grande irmão", e o Winston ele se pega gritando também "Viva o grande irmão". E o livro termina com o Winston confessando que ele agora amava o grande irmão. E essa é a história do filme, claro. E essa é a história do livro. E claro, tem o filme também, por isso que às vezes estou confundindo livro com filme. Tem o filme, que é uma adaptação do livro. Eu vi o filme, e não é porque você gosta mais de ler. Não é isso. É que eu achei no filme fugir muitos detalhes muito importantes. Enfim, eu recomendo que vocês leiam o livro e vejam o filme. Contextualizando um pouco a obra. Com certeza vocês já ouviram falar num Big Brother. Agora presta atenção nessa palavra, Big Brother. Traduza para o português. Grande irmão, né? E não é coincidência. Repara só a vinheta do Big Brother. Aquele robozinho com olho, a logo do Big Brother, o olho que tudo vê, na casa vigiada, a televisão que os participantes interagem com o apresentador. Não é muita semelhança. O Big Brother, o programa, foi baseado no livro. E uma relação, gente, uma relação que eu vejo desse livro aqui com o de hoje. Pensa só na superficialidade que são as relações humanas no século XXI. Mesma coisa do mundo de 1984. Pensa também, gente, nessa idolatria, nesse amor a uma figura política. Pensa de quão atual é esse livro. Pensa também em quanto a gente... pensa também em como nós somos vigiados constantemente. Digite aí agora no Google, sei lá, livro 1984. Vai em um site de compra. Volte depois no mesmo site. Vocês verão que terão várias recomendações de livros. Por quê? Tem um algoritmo de programação vigiando o que você pesquisa, o que você digita. Gente, querem ver só uma outra ideia? Que é a parte que eu acho mais lamentável dessa situação. No livro, a população estava contra a própria população. Era um contra o outro. E nos dias de hoje não é a mesma coisa? Por causa de
uma figura política, tá? A população contra a própria população. Hoje em dia, político virou um ídolo, virou, virou um deus. Então, pessoal, de novo, recomendo que vocês leiam esse livro. É quase uma leitura obrigatória, porque esse livro provoca alguns questionamentos, algumas análises muito interessantes no mundo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tome cuidado com o grande irmão. Até a próxima.